Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. E vamos ler os versículos 12 ao versículo 34. Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 34. Aí a gente lê, ora e encerra, que eu já preguei aqui para as crianças, então todo mundo já entendeu a pregação. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo corpo, quanto ao que haver de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa e nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele nos dirija na sua palavra e por intermédio do seu Santo Espírito Ele fale ao nosso coração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, que foi renovada sobre a nossa vida. Nós te louvamos porque o Senhor nos concedeu a graça de estarmos na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. É um privilégio para nós, Senhor, no dia do Senhor, vir adorar ao teu santo nome. Neste momento, Senhor, pedimos que fales ao nosso coração, que a tua palavra transforme a nossa vida e nos ensine uma maneira melhor de viver, para que vivamos para a tua glória. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já tentou sair de casa carregando uma mochila, ou várias mochilas, ou sacolas demais? No começo, até parece que tudo está sob controle. A gente carrega uma nas costas, uma na frente, vai uma em cada mão. Mas conforme você anda, apesar das coisas e da forma que você está andando, as coisas começam a pesar. As suas costas doem, o cansaço bate, e você percebe que colocou coisas demais ali naquelas mochilas ou sacolas. Agora, imagine alguém se aproximando de você e dizendo: por que você está carregando tudo isso? Não percebe que muita coisa que está aí dentro de você ou das suas sacolas, você não precisava estar levando? A ansiedade é exatamente como essa mochila pesada. A gente enche a nossa mente de preocupações, tentando dar conta de tudo e controlar até o nosso futuro. Mas no fim, o que acontece é que ficamos mais cansados, estressados e com a sensação de que ainda falta alguma coisa. Este é o mal da ansiedade. Mas e se Jesus dissesse para você: você não precisa viver dessa forma? É isso que ele diz no Evangelho de Lucas. Você não precisa viver dessa forma. Mas, na verdade, ele diz um pouco mais. Ele diz: não viva dessa forma. É uma ordem que Jesus dá. Jesus não ignora que a vida tenha problemas. Ele nos mostra uma maneira
de viver diferente daquela que nós estamos acostumados. Ele mostra para nós que viver ansioso não resolve nada e que há uma forma muito mais segura de caminhar em nossa vida. E essa forma é confiando no cuidado do Pai. Nessa parte do Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 12, Jesus está ensinando-nos como viver como verdadeiros discípulos de Deus. Ele já falou no início do capítulo sobre que nós não devemos ser hipócritas, que nós precisamos temer a Deus ao invés dos homens, que nós não precisamos viver dominados pela ganância, que foi o que o pastor pregou na semana passada, mostrando que a gente não precisa viver dessa forma porque a gente não controla o nosso futuro. E agora ele diz algo que para nós é fundamental: não andem ansiosos com a vida de vocês. Não andem ansiosos com a vida de vocês. E ele mostra por que nós não devemos andar ansiosos. E a resposta é: porque a ansiedade, ela rouba a nossa fé. Porque ela não serve para nada. E porque nós temos um Pai que já decidiu cuidar de nós e nos dar o que realmente importa, que é o seu reino. Por isso, então, o tema do sermão de hoje é: não andem ansiosos com a vida de vocês. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque nós temos um Pai no céu que cuida de cada detalhe da nossa vida. E o primeiro aspecto que Jesus nos mostra porque nós não devemos andar ansiosos é porque esta é uma ordem de Cristo. Observe o que diz o versículo 22 e 23. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Quando a gente começa a ler esse trecho do Evangelho de Lucas, fica claro aqui que Jesus não está dando um simples conselho para eles, ou uma dica de autoajuda, como nós costumamos a ouvir hoje, mas ele está falando aqui com uma autoridade. Jesus está olhando para os seus discípulos e perceba que começa assim, a seguir. A seguir mostra que está falando por causa de algo que aconteceu antes. E, como nós lembramos, Jesus conta aquela parábola do rico insensato para os seus discípulos. Quando ele termina de contar esta parábola, ele vira para os seus discípulos e agora ele começa a aplicar o motivo pelos quais eles não devem viver dessa forma. Ele está dando uma ordem direta: não fiquem ansiosos com a vida de vocês. E quando olhamos para o original aqui, a forma como essa frase foi escrita mostra algo muito importante. Porque Jesus usa uma palavra que significa algo como: parem agora com essa preocupação que já está dominando vocês. É o que Jesus está dizendo. Não é que não, vocês não devem ficar ansiosos. Eles já estavam vivendo uma vida de ansiedade. E Jesus diz assim, parem de viver desta forma, com essa preocupação. Parem de deixar esta coisa dominar vocês. Ou seja, ele não está dizendo para que os discípulos evitem ficar ansiosos no futuro, mas ele sabe que eles já estão vivendo assim e precisam parar. E isso nos mostra duas coisas. A primeira é que Jesus entende que a ansiedade é um problema que está presente na vida das pessoas. Não só da vida dos seus discípulos, mas também na nossa vida. E a segunda coisa que nos mostra é que Jesus não trata isso como algo natural, como algo pequeno, mas ele trata isso como algo muito sério e que precisa ser vencido, algo que precisa ser combatido. A ansiedade, então, aqui, nesse sentido, ela não é só uma emoção que vem e vai, mas aqui a ideia de viver ansiosos é um modo de vida. Eles viviam ansiosos. O coração deles estava dominado por diversas coisas. É um modo de viver que vai sendo construído com o tempo. E Jesus diz que isso precisa ser interrompido imediatamente. Por quê? Porque a ansiedade vai nos consumindo aos poucos e ela vai minando a nossa fé. Mostra que a nossa confiança não está precisamente em Deus, mas está nas circunstâncias, e Jesus está dizendo para eles: parem de viver dessa forma. Lógico que na época de Jesus, a preocupação deles não era com faculdade, carreira, viagens, celular novo. Não, eram preocupações mais básicas. A preocupação deles era:
Será que nós vamos ter comida hoje à noite? Será que nós vamos ter roupa suficiente para suportarmos o frio da noite? Muita gente vivia apenas com 2 túnicas e às vezes usava uma para ele se vestir e outra para se cobrir nas noites frias. Então não era luxo, era até sobrevivência, mas Jesus sabia disso e mesmo assim ele diz que nem por causa das coisas básicas da vida vocês devem viver ansiosos. Na nossa realidade, a ansiedade continua existindo. Só que agora, a nossa ansiedade, na maioria das vezes, não são por causa das coisas básicas da vida. Não é se nós vamos comer, não é se nós vamos vestir, mas hoje a maioria das pessoas, eles já têm o que comer, já têm o que vestir, mas a preocupação, ela vem disfarçada. Ela mostra que nós temos uma constante insatisfação. Nós estamos insatisfeitos com as coisas que nós já temos. O celular novo precisa ser trocado por um celular mais moderno. A nossa casa precisa ser uma casa maior ou precisa ser reformada diversas vezes. As roupas que nós vestimos precisam ser as roupas mais estilosas. A gente quer sempre mais e a gente quer sempre mais e mais rápido. Esse é um problema da nossa geração. É como se nada para a nossa geração fosse suficiente. Nós temos tudo e parece que não temos nada. E aí a gente entra num ciclo sem fim, em que o novo só nos satisfaz por um pequeno período. Mas logo depois nós estamos desejando uma coisa nova. Já percebeu que alguma vez você quis um celular, ou uma casa, ou um carro, e você trabalhou, lutou, conquistou. E aquilo é muito bom para você nas primeiras semanas. Mas depois, aquilo entra na sua rotina e você começa a desejar ansiosamente outra coisa. Esse é um problema da nossa geração. A nossa geração quer sempre mais e mais e mais, só que o tempo inteiro. E depois nós já queremos outra coisa. Essa é a raiz da ansiedade moderna. E sabe o que isso nos mostra? É que a ansiedade não depende se a pessoa ela é pobre ou ela é rica. A ansiedade não depende da quantidade de bens que nós temos. A ansiedade, ela nasce quando a gente reduz a nossa vida às coisas materiais. Sejam elas coisas simples ou sejam elas coisas luxuosas. E isso nós fazemos o tempo inteiro. Parece que a nossa vida, ela foi resumida ao simples fato de nós possuirmos coisas. E Jesus nos lembra então uma verdade que é preciosa, que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, viver só correndo atrás de comida, roupas, bens, conquistas, é viver de forma limitada. A vida tem um propósito, nós fomos criados por um propósito, e o propósito da nossa vida, ela só faz sentido em Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados para a glória dele. E Cristo fala algo semelhante em outro trecho, lá em Lucas 4, que ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus então nos chama e dá uma advertência para que nós paremos de viver presos à ansiedade. Isso não significa que nós precisamos ser irresponsáveis ou com as tarefas do dia a dia, com o nosso trabalho, com o suprimento da nossa família. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está nos mostrando é que a verdadeira forma de nós vivermos é não deixar que o nosso coração seja dominado pelas coisas. Nós deixamos que muitas vezes o nosso coração seja dominado pelas coisas que nós temos ou pelas coisas que nós queremos conquistar. Em vez de viver com medo do futuro, nós precisamos então confiar em Deus, que Ele cuida de nós. Em vez de achar que a vida se resume apenas àquilo que nós temos, devemos nos lembrar que a vida, ela é muito maior do que isso. Essa ordem de Jesus de não fiquem ansiosos é ao mesmo tempo uma ordem, mas também é um convite para nós. Ele é um comando que Jesus diz com firmeza: pare com esse estilo de vida, mas também é um convite de vocês não precisam viver assim. Descansem no cuidado do Senhor. Lembrem-se que, apesar dos pesares, existe um Deus que está cuidando de tudo o que você precisa. Jesus, de cara, vai mostrando para os discípulos que eles não precisam ficar preocupados.
E percebam que são coisas básicas da vida que Jesus está falando. Ele não está falando de casa, carro, faculdade, carreira. Não é disso que ele está falando para os discípulos. O que ele está dizendo para os discípulos é: eu sei que vocês precisam comer. Eu sei que vocês precisam se vestir. Mas não deixem que estes desejos dominem o coração de vocês. E muitas vezes nós dizemos: não, mas a minha ansiedade é porque eu preciso muito disso. A minha ansiedade é porque eu preciso muito que isso aconteça. E o que Jesus está dizendo é: vocês não precisam se preocupar com isso. Jesus deixa claro que a vida, ela é muito maior do que bens e que Deus conhece as nossas necessidades. E é disso que nós precisamos lembrar, que Deus conhece as nossas necessidades e que nós fomos criados para algo muito maior do que só comer, do que só vestir e do que acumular coisas. Nós fomos criados para a glória de Deus. Confiar em Deus, então, é o caminho para quebrar este ciclo da ansiedade. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o nosso coração encontrará descanso no cuidado de um Pai que cuida de nós e sabe exatamente o que faz. Então, não andem ansiosos por causa da vida de vocês. Em primeiro lugar, porque Jesus deixa claro que isso é uma ordem. Parem de viver dessa forma. Mas o segundo motivo que o texto nos apresenta é porque a ansiedade, ela é inútil. Ela não serve para nada. Observe os versículos 24 a 30. Jesus usa duas metáforas. Primeiro ele diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Depois de Cristo mostrar que a ansiedade é algo que precisa ser abandonado pelos discípulos, Jesus agora mostra por que ela não serve para nada. E é exatamente o que Jesus está dizendo: a ansiedade não serve para nada. E para isso, ele nos chama para olhar a natureza com mais atenção. O primeiro exemplo que Jesus dá, como nós vimos, são dos corvos. Ele pede para que os seus discípulos observem. E ele diz assim: observem bem. No original do grego aqui, diz assim, olhem com atenção, reflitam com profundidade, parem agora e comecem a refletir sobre estes animais. E ele nos está chamando aqui para que a gente pare e pense sobre como Deus tem cuidado da criação. Você já percebeu que os animais não precisam trabalhar, não precisam fazer nada e Deus continua alimentando cada um deles? Vocês se lembram que os corvos eram considerados animais impuros perante o Senhor? O que Jesus está dizendo é: sabe, esses animais impuros e que para vocês são inúteis, eles não precisam trabalhar, eles não precisam ceifar, mas o vosso Pai está alimentando cada um deles. Essas aves que para vocês são impuras, elas não trabalham no campo, elas não se preocupam com a colheita, elas não têm estoque de comida e mesmo assim Deus cuida delas. E aí Jesus faz uma afirmação que eu vou transformar como pergunta, e eu pergunto: será que vocês não valem mais do que os corvos? Será que vocês não valem mais do que essas aves? E a resposta é óbvia. É claro que nós valemos mais do que elas. Se Deus cuida tão bem dos animais que o povo nem considerava importante, quanto mais Ele cuidará de nós que somos os seus filhos. E esta é a confiança que o povo de Deus precisa ter. Da mesma maneira como Deus cuida dos animais, Ele não desamparará o seu povo. Ele está dizendo: vocês se preocupam tanto com o que tem que comer,
mas vocês não percebem o quanto o Pai de vocês tem cuidado daqueles que necessitam. Jesus vai direto ao ponto central da ansiedade. E ele diz lá no versículo 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 só centímetro à sua vida? Essa pergunta mostra para a gente o verdadeiro problema da ansiedade. Ela promete muita coisa e nos entrega nada. A ansiedade no nosso coração, ela vem dominando o nosso coração, enchendo a nossa mente de preocupação, nos promete coisas porque a gente fica preocupado, a gente tem que fazer, a gente tem que conseguir fazer tudo, mas ela não nos entrega nada. Olhe para a sua vida. Os dias que você teve mais ansioso ou ansiosa por causa de outras coisas, o que resolveu? As preocupações, os anseios do coração deliberado, porque tem que fazer, tem que conseguir, e você se preocupa, e no final, o que a ansiedade resolveu? É isso que Jesus está olhando para eles, dizendo para eles, quem de vocês, por mais que fique preocupado dessa maneira, pode acrescentar 1 só centímetro à sua vida? Quem de vocês, por mais ansioso que fique, seja por causa de bens, seja por causa de enfermidades ou por causa de qualquer outra coisa, consegue acrescentar mais um dia à sua vida? O que Jesus está nos mostrando é que a ansiedade é inútil. Não há necessidade de ficarmos ansiosos, nós não conseguimos resolver nada com a ansiedade. Ela não melhora a nossa vida, ela não faz com que a gente consiga conquistar as coisas mais rápido, ela não resolve nada. E essa pergunta mostra aquilo que Jesus vai mostrar depois. Ele diz, se vocês não conseguem nem fazer o mínimo, por que vocês se preocupam com o resto? É o que diz o versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ele está dizendo, o básico da vida, vocês não podem fazer. Vocês não podem acrescentar um dia à vida de vocês. Vocês não podem acrescentar 1 centímetro à sua estatura. O mínimo da vida de vocês não podem fazer. Por que é que vocês andam ansiosos com as coisas? E lembra que é sobre isso que Jesus tinha falado na parábola daquele homem rico, que ele diz assim, ele diz, então direi à minha alma, terei depósitos, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. E aí Jesus diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? A ansiedade não faz com que nós resolvamos os problemas da nossa vida. Nós não conseguimos adicionar mais um dia à nossa vida, nós não conseguimos resolver nada. Então, Jesus mostra para eles isso e dá outro exemplo para eles. Primeiro ele mostra os corvos, e agora ele vai mostrar um exemplo do campo, que está ali, ninguém planta, mas ela nasce naturalmente. Ele diz, olhe como crescem os lírios. Eles não trabalham, não costuram suas próprias roupas, mas um rei como Salomão, com toda a sua riqueza, nunca se vestiu como uma dessas flores. Salomão foi o rei mais sábio e rico de toda a história de Israel. Mas nem ele, com toda a sua glória, com todas as suas riquezas, conseguiu se vestir com a beleza que Deus dá a uma simples flor do campo. Essas flores que hoje estão lindas nos campos, amanhã elas são cortadas, são queimadas, mas ainda assim elas são vestidas por Deus, com o mínimo do detalhe. Deus as veste de maneira que nenhum ser humano pode confiar. É uma flor que ela nasce, ela cresce, ela é cortada e ela é queimada. E Jesus diz para eles, se Deus veste tão bem a erva do campo, que hoje está aqui, e amanhã desaparece, será que Ele não vai cuidar muito mais de vocês? E é sobre isso que nós precisamos pensar. Porque muitas vezes o nosso coração é tomado por desesperos, que depois que o tempo passa, a gente olha para trás e diz, por que eu me desesperei? Por que o meu coração foi tomado tanto por causa dessas coisas? Eu já passei por momentos na vida em que meu coração se apertou, se angustiou, fiquei extremamente ansioso. E depois que eu olho para trás, tudo foi resolvido.
Não foi a ansiedade que me ajudou a resolver. E Jesus está dizendo para eles, se Deus veste bem as flores do campo, se elas aqui estão hoje, amanhã elas são queimadas, será que Ele não vai cuidar muito mais de vocês? E lembra que para eles a ansiedade vinha por causa de comida e vestimenta. É como se Jesus dissesse para eles assim, ó, vocês têm tão pouca fé. Confiem no Deus de vocês. Se Ele cuida até das plantas, se Ele cuida até dos animais, Ele vai cuidar também de vocês. E é isso que Jesus está mostrando para eles, que a ansiedade, ela é inútil. E Jesus amplia esse ensinamento e nos mostra algo que isso aqui mexeu comigo enquanto eu estava estudando o sermão. Porque ele diz, não fiquem atrás do que vocês vão comer ou beber. E parem de viver assim com essa constante agitação dentro de vocês. O versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. E aqui Jesus usa uma palavra que ela é pouco usada no Novo Testamento, que significa algo assim, pare de deixar que as preocupações façam que vocês fiquem suspensos no ar. É como se a nossa mente nos leva a um delírio tão grande de ansiedade, inquietações, que a gente não consegue descansar a mente. E Jesus está dizendo, parem de viver assim. Porque é exatamente isso que a ansiedade faz conosco. Ela nos deixa instáveis, como se a gente estivesse flutuando, sem firmeza. Pensamos 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não conseguimos encontrar paz. É isso que a ansiedade faz com a nossa mente. A gente pensa, mas o nosso coração não consegue ter paz. A gente quer resolver tudo ao mesmo tempo e começa a pensar nas coisas e o nosso coração começa a se inquietar. E a gente vive numa guerra dentro do nosso próprio coração. E Jesus diz, parem de deixar que a mente de vocês faça com que vocês vivam flutuando em seus pensamentos. E aí Jesus faz um contraste que para mim mexeu muito comigo, porque ele diz assim, todas essas coisas, comida, bebida, segurança, são coisas pelas quais as pessoas que não conhecem a Deus desejam. Olha o versículo 30. Ele diz, porque os gentios de todo o mundo é que se preocupa com essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Todas essas coisas, comida, bebida, segurança, são coisas pelas quais as pessoas que não conhecem a Deus vivem correndo atrás. Elas não têm segurança em Deus. Elas não têm confiança no Senhor, então elas vivem correndo atrás das coisas. E lembre, os gentios aqui é quem não faz parte da aliança. Ele está dizendo, aqueles que são incrédulos é que vivem dessa forma. Quem vive dominado pela ansiedade é quem é incrédulo, porque o Pai de vocês sabem que vocês precisam de todas essas coisas. O que Jesus está dizendo é que quando vivemos ansiosos por causa das coisas materiais, estamos agindo igual às pessoas que não têm fé. Quando ficamos com o nosso coração extremamente agitado, mostra que nós não estamos confiando em Deus. Quem não tem Deus, vive então como se este mundo fosse tudo o que existe. E as pessoas que não têm Deus pensam isso mesmo. Tudo que eu tenho é o aqui e o agora. Após a morte eu não sei onde eu estarei. Na verdade, para eles acham que após a morte não existe mais nada. Outros acham que poderão retornar. Mas nós sabemos que o que nos aguarda no futuro. Por isso que eles se desesperam tentando garantir o amanhã. Mas com os filhos de Deus precisa ser diferente. Sabe por quê? Porque nós temos um Pai. Esta é a primeira coisa que Jesus diz. Mas o vosso Pai, sabeis que vocês necessitam delas. E esse Pai, Ele sabe do que a gente necessita. Ele cuida dos corvos, Ele veste as flores e Ele vai cuidar também de nós. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Deve fazer com que as turbulências da nossa vida sejam vistas de maneira diferente. Eu sei que as coisas estão difíceis aqui, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que as coisas podem parecer complicadas agora, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. Por que a ansiedade é inútil? Porque ela não resolve nada, porque ela não adiciona nem um segundo à nossa vida, e porque nos faz viver como se nós não tivéssemos um Pai que cuida de nós.
Porque nos faz parecer com um mundo que não conhece a Deus e que vive em desespero. Porque a ansiedade, ela tira nossa paz, nos deixa flutuando em nossos pensamentos, instáveis e sem descanso. Jesus nos chama a viver de maneira diferente. Em vez de viver suspensos e flutuantes em preocupações, Ele nos chama a descansar na verdade de que o vosso Pai sabe que você necessita de todas essas coisas. Então, em vez de viver com medo, você é chamado a viver com fé. Ao invés de viver buscando aquilo que o mundo busca, você precisa confiar que Deus cuida de nós por amor. E essa é a maneira que nós precisamos viver. E o que eu estou dizendo não é que é uma maneira fácil de viver, mas é a maneira com que Cristo nos chama a viver. Ele mostra para a gente que este mal, que nós conhecemos como o mal do século, ele não é exatamente o mal do século, mas ele é o mal que vem na vida das pessoas por diversas gerações. Faz com que as pessoas desanimem, faz com que as pessoas vivam preocupadas, faz com que as pessoas esqueçam que existe um Deus que cuida de nós. Por isso, não vivam ansiosos, não andem ansiosos com a vida de vocês. Por quê? Porque Jesus diz que você não deve viver assim. Em segundo lugar, porque a ansiedade é inútil. E em terceiro e último lugar, porque o Pai te dará o reino. Olha o que diz o versículo 31 a 34. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Depois de Jesus mostrar que a ansiedade precisa ser deixada, como ele diz, você precisa parar com isso, e que ela não serve para nada, agora ele apresenta uma solução que é definitiva. Em vez de você viver preocupado, viva buscando o reino de Deus. Essa é a resposta para a ansiedade. Essa é a resposta para os nossos dilemas. Ao invés de você ficar buscando as coisas deste mundo, então, busquem o reino de Deus. Buscar o reino é confiar no cuidado do Pai. Lembrem que Jesus diz, quando ele começa as suas pregações, ele diz que o reino é chegado. Ele apresenta um reino presente. Mas aqui ele também está apresentando outro aspecto do reino. Um reino que é vindouro. Um reino que as pessoas já desfrutam aqui e agora, mas que desfrutarão plenamente na eternidade. Vocês precisam buscar este reino. E não que vocês vão conquistar o reino com a força dos seus braços. Não é isso que Jesus diz. E mais à frente ele explica isso. Ele não fala isso de forma solta. Cada palavra que Lucas usa para descrever o que Jesus falou, mostra aquilo que deve ser vivido no coração de quem segue a Jesus. Primeiro ele diz assim, busquem o reino. E essa palavra aqui que ele usa é, busquem o reino o tempo inteiro. É isso que Lucas está dizendo, que Jesus falou. Busquem o reino o tempo inteiro. E isso significa que vocês precisam continuar buscando o reino sem parar, sem pausa. O estilo de vida não era ansiedade, agora o seu estilo de vida tem que ser um estilo de vida que busca o reino. Jesus está chamando-os para mudar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Vocês agora precisam mudar o estilo de vida de vocês. Se o seu estilo de vida era viver ansioso e desejando as coisas aqui e agora, vocês precisam então viver buscando o reino. O reino que vocês já desfrutam, mas o reino que também vocês desfrutarão na eternidade. Ou seja, não é para buscar a Deus só quando tudo está difícil ou quando bate o desespero. Quem é discípulo de Jesus vive em busca constante de Deus e do seu reino todos os dias. E os dias difíceis da nossa vida faz com que o nosso coração se volte para o Senhor. Mas o nosso coração não deve se voltar para Deus somente nesses momentos.
O nosso coração deve desejar desfrutar do reino do Senhor o tempo todo. Então ele diz, busquem o reino o tempo inteiro. Isso é o contrário do que o mundo faz. No versículo anterior, Jesus diz que as pessoas que vivem no mundo, que não conhecem a Deus, eles vivem desejando e buscando as coisas materiais. Mas os filhos de Deus, ele não corre atrás de outra coisa material, ele corre atrás daquilo que é eterno. Ele corre atrás daquilo e de acumular tesouros onde ladrão não rouba, tesouros que não se destroem. E Jesus diz que Deus vai cuidar daquilo que nós precisamos. Logo depois ele afirma assim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ideia é, vocês não precisam ficar ansiosos por causa de comida, bebida, por causa de segurança. Estas coisas que vocês estão buscando, comida, bebida, segurança, todas elas serão acrescentadas a vocês. Se as coisas mais básicas da vida, Jesus diz, vocês não precisam buscar. Vocês precisam buscar o reino. Porque essas coisas o Pai acrescentará a vocês. Por que nós devemos então viver desesperado com outras coisas? A ideia aqui é, se vocês não precisam se desesperar nem pelo básico da vida, por que então você se desesperaria por causa de outra coisa? Esse é um chamado para os filhos de Deus. Vocês não precisam ficar ansiosos tentando conquistar tudo. Deus dará a você tudo aquilo que é necessário para que você viva para a sua glória. E a palavra que Jesus mostra aqui é que Deus é quem faz isso acontecer. Deus entrega. Ele não está prometendo um luxo ou a vida fácil, mas Ele está garantindo assim, tudo o que você realmente precisa para viver será dado a você. Essa é a promessa de Jesus. Vocês não devem viver ansiosos por causa das coisas básicas da vida. Isso se chama graça. Deus dará tudo aquilo que você necessita. Receber o que é necessário sem precisar correr atrás. Essa é a promessa de Jesus para eles. Vocês receberão tudo que vocês precisam sem precisar que vocês vivam correndo atrás, como o mundo corre. Ele diz, parem de ter medo. No versículo 32 é o que Jesus diz, não temais, ó pequenino rebanho. A palavra que Jesus usa aqui é um comando que é como uma negação, dizendo assim, parem então de viver com medo dessas coisas. Continuem firmes, sem deixar dominar pelo medo. Jesus está dizendo para eles assim, vocês precisam parar e parar agora. É como se Jesus estivesse olhando para nós e dizendo assim, aquieta teu coração. Você não precisa viver correndo atrás das coisas que o mundo corre. Acalma o seu coração. Jesus nos chama de pequeno rebanho. Isso mostra que nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos vulneráveis. Mas também mostra que nós temos um pastor. O Senhor é o nosso pastor. Ele é quem nos guia. Ele é quem nos protege. Ele é quem cuida de nós. Por isso, então, não há motivos para vivermos com medo. Ansiedade e medo andam juntos, mas eles são vencidos quando nós confiamos no nosso Pai. E Jesus diz algo que, para mim, isso é maravilhoso. Porque ele diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele chama-nos a um convite, buscai em primeiro lugar o seu reino. E depois ele diz assim, mas não tenham medo. Deus se agradou de dar o reino a vocês. O que Jesus está dizendo é, vocês precisam buscar aquilo que já foi dado a vocês. O reino, o Pai já se agradou em dar a vocês. Vocês já são pertencentes ao reino, o Pai teve prazer em dar o reino a vocês. A ideia é que Deus já decidiu de forma firme e definitiva dar o reino aos seus filhos. E Ele fez isso com alegria. É isso que Jesus está mostrando. Por isso que nós não devemos viver ansiosos pelas coisas. E Jesus nos dá a receita, Ele diz, busquem um reino. Mas Ele diz assim, o Pai já providenciou a solução para vocês. Ele se alegrou em dar a vocês. Não é que vocês vão buscar e não vão encontrar.
Não é que vocês vão buscar e não vão achar. Não é que vocês vão buscar e não vão conseguir. Vocês vão buscar e conseguir porque o Pai se agradou em dar o reino a vocês. Deus não nos dá o seu reino com má vontade, não como quem está fazendo um favor ao outro, mas Ele se agrada em fazer isso. Ele dá de bom grado. Isso mostra que o reino, então, não depende do nosso esforço ou do nosso merecimento, mas do amor e generosidade do nosso Deus. O reino de Deus é algo que nós já podemos desfrutar aqui e agora. Lógico, de maneira limitada ainda. Mas isso é que faz com que o nosso coração deseje buscar mais o reino de Deus. Porque sabemos que um dia desfrutaremos plenamente do seu reino. O Pai nos dá o reino como presente. A frase que usa aqui como dar-vos um reino, mostra que o reino de Deus não é algo que a gente conquista sozinho, mas é um presente que nós conquistamos na nossa vida. E aqui, ele apresenta como uma ideia concreta de Deus. Deus já escolheu dar esse presente eterno aos seus filhos. O que Jesus está mostrando para nós é, vocês não devem viver ansiosos por causa das coisas deste mundo. Vocês já têm um presente que é eterno. Nós aqui, tão pequenos, tão comuns, tão limitados, somos herdeiros de um tesouro que nunca acaba. Essa é a ideia do que Jesus está mostrando. Não vivam ansiosos. Por causa das coisas que vocês precisam, vocês receberam o tesouro eterno, o reino eterno do Pai de vocês. Confiança no Pai, então, transforma a forma como nós lidamos com o dinheiro e com os bens que nós conquistamos. Percebam o que diz os versículos 33 e 34. Ele diz, vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consomem, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A partir do versículo 33, então, Jesus mostra como se vive a pessoa que confia ou desfruta do reino de Deus. Inclusive, no jeito de lidar com as coisas materiais. Ele usa palavras como vendam, a ideia de deixem de se apegar com as coisas que vocês têm, mas não só vendam, deem. É um convite à generosidade prática, o tipo que mostra de quem confia em Deus e não nas coisas. E Jesus vai começar a dizer para eles assim, ó, vendam o que vocês têm. Deem esmola às pessoas, façam bolsas que não envelhecem. Jesus está falando aqui não de você pegar tudo que você tem e vender e doar, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, no coração de vocês, essas coisas não podem ser tão grandes. Vocês precisam vender e dar. Vocês precisam fazer bolsas que não envelhecem. Ele está chamando-nos a investir no reino dos céus, de guardar tesouros que nunca se perdem. É diferente das riquezas da terra, que nós investimos aqui, mas os governos eles oscilam e aí a bolsa tem queda e investimentos mais perigosos fazem com que a gente perca dinheiro, ou a gente investe num apartamento na planta e deu um problema e não conseguiu. O que Jesus está dizendo é, vocês não precisam ficar preocupados com esses tipos de investimento. O investimento de vocês tem que ser no céu, de guardar tesouros que nunca se perdem. Diferente das riquezas da terra, e não é que seja errado investirmos na terra, não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que a grandeza da nossa vida não é obter tesouros da terra. Não há pecado em investir, em ter bens, isso aqui, não é isso que Jesus está dizendo. Mas está dizendo que no nosso coração, estas coisas não devem ser o nosso Senhor. No nosso coração, essas coisas, elas envelhecem. Elas mostram que o fim está chegando e elas serão destruídas e roubadas. E em contraste, Jesus nos diz que o tesouro no céu ele é seguro, agora e para sempre. Então ele finaliza com uma frase que resume tudo. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E é uma frase que eu costumo usar, que me chama muita atenção porque eu ouvi, eu não me lembro quem eu ouvi falar, mas eu ouvi uma vez dizendo que existem pessoas que são tão pobres, que tudo o que elas têm é dinheiro. Sabe,
O que Jesus está falando aqui não é sobre a ideia de termos muitos bens, mas é a ideia de onde está o seu coração. O seu coração está em tudo que você tem? O seu coração está nos bens que você adquiriu? O seu coração está nas coisas que você conquistou? E Jesus diz, se o seu coração estiver aí, o seu tesouro estiver aí, o seu coração também estará aí. Mas se mesmo independente dos bens que você conquistou, o seu tesouro está nos céus, então o seu coração está nas coisas eternas. Perceba que o que Jesus está dizendo não é você não deve ter bens ou você não deve ter outras coisas, mas ele está dizendo vocês precisam ter um tesouro muito maior e o seu coração precisa estar nesse tesouro que traça não pode comer, que ladrão não pode roubar e que elas não serão destruídas. Significa que a nossa vida sempre vai seguir aquilo que nós valorizamos mais. Se nós valorizamos mais os bens que nós temos, então o nosso coração pertence a isso. O nosso Deus é o bem que nós temos. Mas se o nosso tesouro está no reino, o seu coração vai estar livre, leve e em paz com Deus. Essa é a vida que o crente vive. Está em paz com o nosso Senhor, com o nosso coração descansado nele. O mundo vive correndo atrás das coisas que irão acabar, como dinheiro, fama, beleza, poder. Mas Jesus nos chama a viver uma vida diferente. Viver correndo atrás daquilo que é eterno, o reino de Deus. Deus com prazer já decidiu nos dar esse reino. Nós não temos razão para viver com medo ou ansiedade. A nossa verdadeira identidade não está no que nós temos, mas em quem nós somos. E o que nós somos? Nós somos filhos e nós somos herdeiros de Deus. A sua herança não é aquilo que você tem ou deixará para os seus filhos. A sua herança é que você tem um reino eterno que foi dado por seu Pai. Por isso, nós podemos viver livres da ansiedade, nós podemos viver de maneira generosa com as outras pessoas, porque nós já somos ricos para com Deus. E isso nós não estamos falando sobre dinheiro. Jesus não fala sobre ansiedade como quem está distante, ou como alguém que só está dando um sermão bonito. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele fala como alguém que nos conhece por dentro. Ele sabe como esta preocupação rouba a nossa paz, tira o foco que nós temos em Deus e nos deixa vivendo com medo do futuro. Mas nesse texto, Jesus nos traz essas 3 verdades claras que podem transformar a maneira como vivemos. Primeiro, que a ansiedade precisa ser deixada de lado, porque isso é uma ordem do nosso Senhor. Mas também que a ansiedade ela não nos ajuda em nada, ela não resolve os nossos problemas e ela só desgasta a nossa vida. Mas em terceiro lugar, a ansiedade deve ser vencida com a nossa confiança no Pai, porque Deus já decidiu com alegria dar o reino a cada um de nós. Jesus não está dizendo que a vida será fácil, ou que nós não teremos problemas, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Ele está perguntando, onde está o seu coração? Em o que você está confiando? Se o nosso coração estiver preso às coisas deste mundo, como dinheiro, sucesso, controle, imagem, a ansiedade pode até ir embora, mas ela vai voltar. Mas se o nosso coração estiver firme no reino de Deus, nós vamos viver com paz, com propósito, com confiança, mesmo quando as coisas não estiverem fáceis. Não há uma promessa de vida fácil para os filhos de Deus. Não é essa promessa que Ele está trazendo, mas é uma promessa de paz em meio ao caos dessa vida. O que Jesus está nos prometendo é que nós podemos ter paz mesmo quando tudo estiver dando errado aos nossos olhos. Quando nós não tivermos dinheiro, quando nós não tivermos saúde, quando nós não tivermos as coisas que nós desejamos. Em muitos momentos da sua vida, você já passou por coisas assim. Quando você tinha tudo o que você desejava ter, mas você não tinha a saúde que você gostaria de ter. Quando o tempo passou e você percebeu que você não era tão grande quanto você achava que era. Porque os problemas vêm e mostram para a gente o quão pequeno nós somos.
Mas aí vem o desafio para nós. O que é que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração? Onde está a nossa confiança? A nossa confiança está naquilo que nós temos ou naquilo que Deus é, ou em quem Deus é? Você tem vivido mais ansioso ou você tem vivido de maneira mais confiante no cuidado do Pai? Jesus está chamando você para uma nova vida, para que você pare de viver dominado pelas preocupações do tempo presente. Confiar que Deus está cuidando de tudo é a forma pela qual Jesus nos chama para viver. E viver todos os dias buscando em primeiro lugar o seu reino. E sabe por que isso é possível? Porque foi do agrado do Pai, com alegria, dar o reino a você. Não é que Jesus está te chamando para algo impossível, mas Jesus está te chamando para algo que já foi conquistado. Você pode viver buscando o reino de Deus todos os dias, porque agradou ao Pai entregar este reino a você. Que Deus continue te abençoando.